Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Malha e vamos falar de Bahia. Fala, nação, bora bater um papo do nosso tricolor de aço, de tricolor para tricolor. E o nosso Bahia perdeu a invencibilidade. Pois é, o que a gente tanto falava nos últimos dias, o que tanto nos orgulhávamos. Mas acontece, futebol é isso aí, tá bom? Vimos o Bahia repetindo alguns erros do ano passado. E Rogério Ceni teria alertado ano passado que queria um time com mais força para mudar alguns pontos no qual se repetiram. Mas nem tudo está perdido. Bora bater um papo de tricolor para tricolor. É o momento que eu desabafo, é quando eu chego aqui para conversar com vocês. E a gente tem uma interação, então já responde aí nos comentários e deixa a sua opinião, tá bom? Bora lá, vamos por pautas do nosso tricolor de aço. Começar com: nada está perdido. Ainda temos a fonte para resolver a nossa situação. É muito bom o jogo de volta para casa. Na fonte a gente sabe que ninguém se cria. E o Bahia fazer o seu dever de casa. Então, nada ainda está perdido. Até porque Botafogo ontem também perdeu. Botafogo não é exemplo de nada ultimamente, mas também perdeu. Isso é Libertadores. O jogo do Botafogo foi quase meio assim que espelhado igual ao do Bahia. O Botafogo tomou um gol, logo após tomou outro gol, foi anulado, tal, igual ao do Bahia. Então, bora ter calma, respirar um pouquinho, mas vamos pontuar os erros. Por quê? Vimos um Bahia do ano passado. E hoje, uma área que precisa de uma certa atenção do Bahia. Lógico que o Alejo está para vir no meado do ano. Só que assim, Libertadores não espera, amor. Libertadores não espera. O Alejo, que está para vir no meado do ano, é uma das áreas que nós precisamos. E o que me incomoda muito é ver Rogério Ceni na insistência com o William José. Não dá para ver o William José em campo em um jogo importante como esse. A gente precisa... Eu tava assistindo o jogo ontem. E assim, o Ringues, cara, era um time que, se o Bahia tivesse entrosado, o Bahia teria ganhado esse jogo. Se o Bahia viesse da mesma forma que estava jogando o Campeonato Brasileiro, o Bahia teria ganhado esse jogo. Porque é um time chato, com todo respeito à equipe, lógico, o trabalho da equipe. Mas era um time chato, rançudo, que tava a todo tempo em busca de um cartão. A todo tempo os caras fazendo cera. E apontar essa arbitragem que foi péssima. Foi péssima os critérios da arbitragem. Eu não posso falar muito sobre isso, mas um pouquinho que eu posso a gente vai hablar aqui. O gol deles começou com a falta no Jean Lucas. Dá até parabéns à galera que tava narrando o jogo, que, graças a Deus, não sei se é essa palavra que eu posso usar, a gente quase não vê isso, mas ontem eu vi a galera defendendo o Bahia. Que a arbitragem estava usando alguns critérios que para o Bahia era válido, mas para o O'Ringues não. O Roman tomou um cartão que foi assim ridículo. Ridículo. E como a própria galera que estava narrando o jogo, que estava falando sobre... os juízes usam um critério para o Bahia, mas para o O'Ringues não. E os caras perceberam. E no final do primeiro tempo, aquela confusão que foi causada por culpa da própria arbitragem. A própria arbitragem fez aquilo ali. Que é na hora que o Acevedo... Eu não lembro quem foi que caiu primeiro do Bahia. Realmente eu não me lembro quem caiu primeiro. Mas depois o Acevedo vem e dá um carrinho, dá um corte. Que parabéns, Acevedo. O cara joga demais. Eu acho que foi o único que eu posso abrir a boca ali que falou que não saiu do seu ritmo, né? Porque todo mundo tava meio fora de ritmo.
E aí ele vem dar aquele cartão pra Azevedo. Os caras do Rings já tava ligado que a arbitragem tava fazendo isso com o Bahia. Tanto que foram 6 cartões amarelos para o Bahia e só 2 para o Rings. E os caras caíram nessa pilha. Entraram nessa pilha e o jogo deles foram isso aí. Mas bora lá pontuar a Bahia. O Bahia faltou ser um time mais ofensivo. Um começou errando, todo mundo errou. O Bahia tem essa união, né? Os coleguinhas têm essa união. Que quando um erra, todo mundo dá a mão e está todo mundo errando também. As trocas de passes completamente desorganizados. E hoje a gente não tem aquele homem de área, aquele homem gol. A gente não tem. O Ceni, mais uma vez, trocando a posição do Everaldo. Ceni, que, pelo amor de Deus, Ceni, eu te elogio aqui quando tem que elogiar, mas você tem uma mania de querer trocar a posição da galera. Mesma coisa com o Kiki Oliveira. O Kiki vinha de lá do Grêmio reclamando da sua posição. Chega aqui, Rogério coloca o cara na mesma posição que ele não se sentia bem lá no Grêmio. Everaldo, que é centroavante, pelo menos tenta, cara. Já no final, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado aqui, ele veio fazer umas substituições, que aí ele trocou a posição do Everaldo. Mas aí ele me vem e tira Ademir pra deixar o William José, cara. O time precisando ir pra cima, precisando fazer gol. O William José, com todo respeito, mas o Cone e o William José é a mesma coisa ultimamente, o William José. E muito se falava de Cauli. Ainda está a polêmica de Cauli. Galera, vamos deixar Cauli quieto. Cauli já foi embora. Eu tô falando porque eu vi nas redes sociais. Eu tô abordando assuntos com vocês no qual eu vi nas redes sociais. E uma galera falando, porque Cauli foi embora, porque liberou Cauli. Ah, e agora? Liberou Cauli. Cara, Cauli já não queria estar no Bahia há muito tempo. Desde a época, refresquem a memória de vocês aí. Desde a época que Cauli recebeu proposta do Palmeiras. Cauli já não queria estar no Bahia há muito tempo. E não seria Cauli que salvaria esse jogo. Muito pelo contrário. Ele ia entrar em campo daquela forma que a gente já sabe. Ele poderia até jogar bem. Mas por o clima já não estar bom, ele seria mais uma vez sacrificado. Não sei se eu posso usar essa palavra aqui no YouTube. Se tiver baixo aí, gente, é porque eu corrigi, que eu não sei se eu posso usar essa palavra aqui no YouTube. Mas se ele tivesse em campo, ele seria mais uma vez questionado. E deixa Cauli quieto, Cauli já foi, já passou. A gente tem que cobrar, Bahia trazer uma reposição. É isso que a gente tem que cobrar. E falando em reposição, vamos lá, essa pauta de reforço que o Bahia precisa nessa área. Eu vou lá atrás. Vocês lembram do Estupiã? Que o Ceni pirraçava. Eu vou abrir minha boca e vou falar isso aqui, que o Ceni... A sensação que dá é que o Ceni pirraçava o Estupiã. Tipo assim, o cara era um cara decisivo. Quando entrava, fazia gol. A gente chamava ele de gelado, porque ele era frio. O cara entrava e fazia gol. O cara entrava e resolvia. Hoje a gente não tem alguém no banco que a gente fala assim, vai entrar e vai resolver. A gente não tem mais esse cara. Estupiã, o clube pediu o valor, a conversa foi que o Bahia achou muito alto, liberou o cara e a gente não teve essa reposição. Ponto. Após veio o Lúcio. O Lúcio veio com aquela proposta irrecusável. Lógico que o Lúcio também estava numa fase ruim, mas eu disse que seria só uma fase. O Lúcio era um atleta muito novo, é um atleta muito novo. E eu sempre falava aqui, galera, vamos ter paciência, é uma fase, o cara vai melhorar. Até mesmo para problemas pessoais, que a gente viu, né, os burburinhos por aí. E o Lúcio deu uma pequena evolução e quando o Lúcio começou a evoluir, o Lúcio foi vendido. E não teve essa reposição do Lúcio. Não teve. E a gente traz quem? Não tô questionando, não tô reclamando, torço muito pelo Everaldo, que o Everaldo faça bastante gol, que o Everaldo evolua bastante, até porque ele gosta do Bahia, a família dele gosta do Bahia. Mas aí a gente vai e traz Everaldo. E o Bahia teve tanto tempo pra procurar um centroavante, pra procurar alguém. E, lógico, o mercado, quando se trata de Grupo City, a galera gosta de aproveitar, de se aproveitar. Mas porra, cara. Porra. Todo mundo consegue, só o Bahia que não consegue. A gente questionava muito essa questão de goleiro. A gente tinha essa falha enorme no Bahia.
Graças a Deus, hoje essa falha foi suprida. Ronaldo salva o Bahia de uma forma... Não dá nem pra questionar. Não tem nem o que questionar de Ronaldo. E hoje o que a gente bate na tecla e pede e reclama é contratação de atacante, centroavante, seja lá o que for, que faça gol. Fazendo gol. Aí vem aquela questão do modo que o Bahia tava jogando, que os comentaristas falaram isso e eu passei o jogo todo falando. Quando o Ceni entrou com o Eric, quando o Ceni volta atrás, vem com o Caio Alexandre, o jogo muda. O Bahia já dá uma entrosada, ainda assim não foi o suficiente, mas o jogo mudou. O Bahia tem a posse de bola, a mais até do que o dono da casa. O Bahia toma conta da bola, mas não consegue finalizar. Toca. Quando chega na área, perde a bola. Me dava um nervoso que o Bahia passava não sei quantos minutos só ali tocando. Ninguém dava um chute a gol. Ninguém tentava uma finalização. Ninguém tentava um cruzamento. Ninguém tentava. Nem assim pra dizer, não, tentou. O único lance que o Bahia trouxe perigo foi no final, já com o Jean Lucas, que Jean Lucas perdeu aquela bola. Foi o único lance que o Bahia trouxe perigo. O que adianta você passar o jogo todo com posse de bola, segurando bola, mas você não consegue fazer o que tem que ser feito. Posse de bola não ganha jogo. O que ganha jogo é gol. É você marcar. O que ganha jogo é você fazer gol. E quando você vai ver, o Bahia passa a maioria do jogo com a posse de bola, mas não faz. Por que não faz? Porque não tem um cara que seja decisivo. Não tem um cara decisivo, é o que nós precisamos. E outra, Libertadores. Eu hoje tenho uma convicção de que sempre tive. A gente que é torcedor, que a gente fica naquela expectativa de que vai muito longe, de que vai. Mas quando a gente vai botar os pés no chão, como eu tô aqui agora no momento como comentarista, né, conversando com vocês, a gente vai e coloca os pés no chão. O elenco do Bahia hoje... Eu ouso dizer que não é um elenco que consiga ir adiante em uma Libertadores, porque falta muita coisa. Eu ouvi alguns comentaristas ontem dizendo, e eu até concordo, que o Bahia, lógico, tem um elenco, dá pra dar uma segurada aí, Campeonato Baiano, Copa do Brasil, mas para a Libertadores o Bahia não tem um elenco B. Para a Libertadores, para a Copa Libertadores, que é um campeonato cheio de surpresa. Não é qualquer campeonato. É um campeonato cheio de surpresas. Como a gente viu ontem. O Bahia vinha muito bem. O Bahia ganhando fora de casa no Brasileirão. O Bahia ganhando fora de casa. O Bahia conseguindo jogar fora de casa no Brasileirão. Mas chegou na Libertadores. A conversa é outra, meu amigo. Libertadores é Libertadores. E serviu muito bom pra gente ver os pontos que precisam ser ajustados. Mas aí, esses ajustes, só a gente, torcedor, que fica ali na tecla, né? Reclamando, falando. Me chamou muita atenção isso. O Ceni, na temporada passada, até falei no começo do vídeo, tinha dito que o Bahia precisava de mais força. Sim, lógico, precisa mesmo. Mas também precisamos de um homem decisivo. A gol. Zaga. Faz muita falta. O DVD, David Duarte. O segundo gol do Bahia, me corrija se eu estiver errada. Do Bahia, não. Do Orringues. Me corrija se eu estiver errada. O jogador do Orringues, que eu não sei o nome, ele sobe nas costas do Gabriel Xavier e cabeceia a bola entra. A sorte do gol ser anulado foi porque houve uma falta cá na frente. Que eu fiz igual aquele meme. Ops, eu já vi essa cena antes. Eu comecei a gritar, eu falei, não! Lembram quando o Bahia jogou com Fortaleza, que foi a mesma coisa? O Mingo tinha feito uma falta no Marinho, se eu não me engano. Aí o Bahia foi lá, fez o gol e tal, e o gol foi anulado. Eu já vi essa cena. Esse gol tem que ser anulado. Eu comecei a gritar, fiquei nervosa. Eu falei que tem que ser anulado. E aí demorou, né? Foi pro VAR e tal. A sorte do Bahia foi isso aí, querido. Porque senão ia ter que reverter esse placar dentro de casa e seria mais difícil. Mas e aí, vai ficar contando com a sorte? Vai ficar contando com a sorte? E Gabriel Xavier, após a sua lesão, voltou. Gabriel Xavier não voltou, mas o mesmo aquele Xavier que a gente, né, tanto... Tava alegre, enaltecendo o futebol dele. O Xavier deixa um pouquinho a desejar.
E torcer pro DVD voltar logo, né? Que tem uma galera que reclama do Canu também. Mas de todos os males, o Xavier deixou a desejar. E resumindo o Bahia. O Bahia é um time que tem a posse de bola, mas não é efetivo. O problema do Bahia tá aí. E só vai ser consertado, só vai ser suprido quando olharem que precisamos de atacantes, centroavantes, homens decisivos, homens que vai saber chutar no gol. Tem horas que o William José tá ali cara a cara com o gol, mas ele tá de costa, ele não tem força pra rodar e chutar no gol e fica parecendo um boneco de posto e não dá. Resumindo, não dá. Não dá. Mas, importante, foi bom pro Ceni ver onde estava errando, estava muito acomodado, será que essa seria a palavra? Estávamos muito acomodados e não enxergando os erros, mas nem tudo está perdido, né? O Bahia só precisava ser um time mais ofensivo. Não foi, vamos ser dentro de casa com nossa torcida, vamos fazer uma festa linda. Resumão do jogo é isso aí. Tudo, pra mim, tudo se termina em ter um cara de gol. Um homem gol, como a gente fala. Tudo se resume a isso aí. A falha do Bahia tá nessa aí. Mas vamos ter fé que dentro de casa a gente vai suprir e vamos avante, né? Vamos avante, esquadrão. Deixa aí nos comentários se você compartilha do mesmo pensamento que eu. E qual a sua opinião. O que você acha que falta hoje no Bahia. O que você acha que falta pro Bahia ir avante hoje no Libertadores. E nos demais campeonatos. Lembrando que esse ano vamos ter Copa. Então tem data FIFA. Tem muita coisa para parar. Bahia não tem Copa do Nordeste. Então não tem desculpa de Rogério Ceni abrir a boca pra estar falando de cansaço. Cansaço porque tá cansado, porque tá cansado. Outra coisa. Só pra finalizar, que eu acho que deveria acontecer. Baianão. Fora de casa, apoio colocar o time alternativo, os meninos da base e tal. Porque os campos de afora é um perigo para os nossos atletas. É um perigo, o cansaço de viajar, o desgaste por um campeonato que não é tão importante para o Bahia. É importante para o nosso estado, visibilidade para os outros atletas, para os outros clubes. Eu não vou abrir a boca para dizer que o Baianão não é importante, porque tem sua importância para os demais clubes, para o nosso estado, mas para o Bahia a gente sabe que não. Mas jogo dentro de casa, dentro da Fonte Nova, me corrija se eu estiver errado, bota aí nos comentários. Acho sim que deveria colocar a galera, até mesmo para ter um entrosamento. Para não ficarem tanto tempo parado e quando chegar um jogo como esse, os caras estarem perdidos. Porque tá sem ritmo de jogo. Eu acho que a verdade é essa. Os caras ficam perdidos porque estão sem ritmo, estão desentrosados, se essa palavra existe. Então seria interessante, dentro de casa, colocar os caras pra jogar. E o Ceni não vir com essa questão de cansaço. Porque reparem, quando os atletas, né, os principais, ficam muito tempo sem jogar, quando voltam, não tem o mesmo rendimento de quando eles estão ali em jogos seguidos. Então assim, dentro de casa, gramado tá bom, estádio tá bom, campo tá bom, torcida. Dá até um gás pros caras. Os caras vão lá, mete gol, os caras estão até, porra, tô bem. E aí, vamos lá. É isso aí, já chega nos próximos jogos com aquele espírito de vencedor. Acho que seria interessante. Deixem aí nos comentários se vocês também acham isso. Bom, beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.